estou aqui hoje com a graça da satisfação de falar um pouco do desenvolvimento institucional do COSEMES a partir de 2021, com a mudança da diretoria do COSEMES. A gente começa esse desenvolvimento institucional a partir de eixos prioritários de linha de atuação do COSEMES. Por quê? Porque essa diretoria entra no momento de transição de pandemia. Novos gestores, desafios postos para novos apoiadores, inclusive, e essa diretoria entende que o COSEMES tem capacidade e capilaridade para atingir os municípios de maneira mais atuante, dando resultados significativos com desenvolvimento de boas práticas. A partir daí, como é que a gente identifica isso no nosso dia a dia? A gente fez uma escuta com essa diretoria, e essa diretoria aponta algumas ações que poderiam ser melhor desenvolvidas pelo COSEMES enquanto equipe técnica, e enquanto apoio técnico também. Foi uma escuta dolorosa, eu tenho que registrar isso, mas ela foi necessária. Ela foi necessária para que a gente pudesse realmente olhar para o nosso processo de trabalho e entender que, enquanto COSEMES, enquanto conselho representativo dos municípios, a gente poderia ter mais ofertas para realmente cumprir a nossa missão institucional, que é fortalecer a gestão municipal do SUS. E aí a gente reorganiza esse processo de trabalho técnico e administrativo e qualifica e gerencia as nossas ações. A primeira prioridade foi olhar para o nosso processo de gerenciamento e entender que a gente precisava organizar melhor o trabalho interno do COSEMES, de implementação do seu regimento interno, de estrutura de ações administrativa e financeira, para que a gente realmente, de fato, apoiasse os municípios. E que a gente realmente pudesse subsidiar tecnicamente os municípios de que forma? Olhando para o que é prioridade na gestão municipal. Instrumentos de gestão e também o fortalecimento da atenção primária. A partir desse processo de escuta e do elenco dessas prioridades, a gente precisava formar o nosso pessoal. Seja a nossa equipe técnica, seja o nosso corpo de apoiadores. E, para nossa grata surpresa, quando a gente revisita o nosso plano de trabalho, que é normativo, que a gente tem que cumprir quadrimestralmente o relatório do CONASEMES, a gente se depara com um plano que ele só estava repetindo mais ou menos o processo que o município faz. Ele apresenta um plano municipal de saúde cartorial, como a gente estava apresentando nosso plano de trabalho para o CONASEMES, porque a gente cumpre uma nota técnica do CONASEMES, só que sem realmente nos ver parte desse processo. Então, o COSEMES vai para uma pegada de desenvolvimento institucional, olhando ele como um organismo vivo. Eu faço parte desse COSEMES, eu pertenço ao COSEMES. E quem são os atores do COSEMES? E aí a gente passa a adotar vários processos de compartilhamento de conhecimento, de difusão, mas com foco de capacitar a nossa equipe de assessoria técnica e de apoiadores, entendendo que essa equipe ela fala no território, ela fala para o município e ela transita nesse estado. Então, como ator político, que o COSEMES é um ator político do SUS, enquanto capacidade mobilizadora. E aí, como eu já tinha falado, a gente revisita o nosso plano, define as prioridades e passa a fazer oficinas permanentes de qualificação e informação. E, nesse processo, o que a gente foi fazer? A gente foi olhar os cases de sucesso no Brasil e contou com a colaboração mais do que pronta do COSEMES do Ceará, que veio nos ajudar, desceram para Mato Grosso, fizeram... Pode bater palma mesmo, que é para bater palma mesmo. A Virgínia e o Elton e o Elvi prontamente atenderam um chamado do COSEMES Mato Grosso, entenderam a importância de realmente fazer uma rede que se colabora e se forma, e, a partir daí, a gente começa a trabalhar Plano Municipal de Saúde, partindo do princípio que ele não é só normativo, e também trabalhar os indicadores do Previne, partindo do princípio que é necessário conversar melhor sobre a atenção primária à saúde e o que os municípios estavam fazendo. Concomitante a isso, a gente passa a divulgar.
E a gente também cria espaços de divulgação das ações dos municípios e do COSEMES. Então, o COSEMES cria uma marca e um selo que chama CC+, COSEMES Conecta Mais. Isso quer dizer que o COSEMES está conectado com seus municípios, com as suas regiões, e isso deu cara para a ação do apoio e da assessoria. E aí, a gente também, além de capacitar, lógico, a assessoria técnica e os nossos apoiadores, a gente entende que tem um ator fundamental, que são os nossos diretores. E a gente também começa a conversar sobre a atuação dos nossos vice-presidentes regionais, que, junto com os apoiadores, entenderam nessa conversa, nessa grande roda de escuta, a necessidade de serem atores no processo de desenvolvimento da sua região de saúde. Então, a gente passa a conversar sobre o que é o papel do vice-regional, aonde que ele tem que atuar, como que essa diretoria vai dar resposta para que esses municípios e para que o vice-regional ele seja ator no território dele, que ele traga a necessidade da região para a diretoria executiva do COSEMES fazer os acordos e os pactos necessários com o Estado e também com o Ministério da Saúde, porque a gente teve essas pautas no nosso Estado, particularmente. Então, a gente passa a discutir o COSEMES enquanto essa instituição formadora, como um organismo vivo, e que a gente começa a fazer essas perguntas estabelecendo diretrizes e ações, e nós ainda estamos nesse processo organizativo. E a gente teve já vários resultados. Num primeiro momento, a gente fez a integração do trabalho da assessoria técnica de comunicação e dos apoiadores, entendendo já o processo de institucionalização do apoio. O apoio ele passa a compor um eixo dentro do nosso plano de trabalho, junto com a assessoria técnica, entendendo que o apoio do COSEMES é a extensão da equipe técnica do COSEMES nos territórios. Então, ele tem que ser valorizado dessa forma. A gente identifica a necessidade de aprimoramento e desenvolvimento profissional da equipe do COSEMES. Por exemplo, a gente foi demandado pela nossa equipe e pelos apoiadores. A gente precisa conversar sobre gestão de conflito. A gente precisa de um curso de oratória. Você quer que eu seja ator? Me prepare para falar com as pessoas. A gente precisa conversar melhor sobre como escrever um trabalho. A gente precisa conversar melhor sobre o que é organizar uma discussão estruturada e macro processo político lá na minha região de saúde. E, de acordo com o que a gente foi fazendo essa escuta, a gente foi elencando as prioridades e fazendo as ofertas que essa equipe demandava. E aí a gente realizou oficinas e foi punk, vocês me desculpem a palavra, mas a gente começou a organizar ações formativas mensalmente, e isso vem acontecendo até hoje. Então, a gente trabalhou DigiSUS, indicadores de desempenho, plano de trabalho regional, relatório do apoio, avaliação anual do COSEMES, discutimos oficinas de planejamento e financiamento do SUS. A gente reordenou os nossos processos de trabalhos administrativos, entendendo que, se o município paga uma contribuição para o COSEMES, e se ele necessita da atuação do COSEMES, o COSEMES tem que garantir a ida nesse território. Então, a gente também passa a entender que o processo do território e da formação ele é vivo. Então, cada vez que o COSEMES é demandado, o COSEMES está presente no território. A gente começa a incorporar essas boas práticas de reorganização e, inclusive, conversar mais sobre o que estamos fazendo. E, hoje, é uma rotina da equipe a gente revisitar o nosso trabalho e dizer: precisamos mudar novamente o nosso plano de trabalho, porque a gente não está conseguindo atender o nosso objetivo. A gente passa a implementar as ferramentas de comunicação, né, com divulgação de clipping semanal das ações dos municípios, das ações do apoio das atividades regionais. A gente dá esse espaço, né, para essa divulgação dos apoiadores. A gente incentiva
esse relacionamento através das redes sociais, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, e a gente vê uma atuação mais positiva da diretoria do COSEMES. Hoje, o que acontece nas reuniões de diretoria do COSEMES? Obrigatoriamente, a gente tem que ter somente 32 secretários participando. A gente tem uma média permanente de 70 secretários mensalmente nas reuniões. Esse é um pouco do resultado e fim.